Então, nessa ação penal 504.651294, continuidade do depoimento do senhor José Aldemário Pinheiro Filho, eu mostrei ao senhor aqui o laudo status de conversas eletrônicas, laudo 1475, evento 3, arquivo comp 303. Eu até vou lhe passar porque eu tenho uma cópia aqui. Obrigado. Tá? Essa conversa na folha 34, que começa ali, acho maciço se deslocou e partiu o tubo do ladrão. Há uma continuidade disso, uma afirmação no laudo que seria uma conversa envolvendo o senhor. O senhor se recorda dessa conversa? Recordo. Consta lá, ok, vamos começar quando? Vamos abrir 2 centros de custo. Um Zeca Pagodinho, sítio, segundo Zeca Pagodinho, praia. O senhor pode me esclarecer isso? O teor desses e-mails tratam do maciço se deslocou, é a questão da barragem entre os dois lagos do sítio. A questão da cozinha é porque essas compras foram feitas pela OAS Empreendimento e tinha sido aguardado que fosse aprovada aquela conversa que eu me referi anteriormente com a aprovação dos projetos do sítio e do triplex. O centro de custo é uma prática da empresa que qualquer despesa tem que ser lançada em algum centro de custo. A orientação que foi dada nesse caso do triplex, as despesas eram lançadas no empreendimento solar. Mas tinha que ter um centro de custo, por isso o nome Zeca Pagodinho, que se refere a um apelido que se tinha do presidente, que a gente tem nas mensagens de Brahma, né? Com o Zeca Pagodinho que fazia a propaganda da Brahma. Sítio então, aqui é sítio de Atibaia? É o sítio de Atibaia. Praia aqui é o apartamento do Guarujá? É o apartamento do Guarujá. Depois consta ali também em seguida. Dr. Léo, o Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a cozinha kitchens completa pediram 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? Aí o senhor respondeu, manda bala. Isso. O projeto das cozinhas do sítio, que foi feita uma nova cozinha. Do sítio de Atibaia. De Atibaia. E do apartamento triplex. Como era o mesmo fornecedor, o Paulo apenas estava me perguntando se podia fazer, eu autorizei. Tá. E dama, quem seria? A primeira dama, a ex-primeira dama. Senhora Marisa? Isso. Depois consta ali, ainda adiante, conversando com o Joilson, ele criou 2 centros na investimentos. 1, sítio, 2, praia. A equipe vem de SSA. Salvador. São pessoas de confiança que fazem reformas na OAS. Ficou resolvido eles ficarem no sítio morando. A dama me pediu isso para não ficarem na cidade. O senhor pode me esclarecer? O Paulo Gordilho me explicando que eu estou preocupado quem ia fazer esses serviços lá no sítio. No triplex, nós contratamos uma empresa que já trabalhava conosco há muito tempo, fazendo estandes de venda, e ela fez toda a reforma do sítio. No caso da cozinha, como é uma compra direta com o fornecedor, a kitchen faz direto, não precisa de intermediário nisso. Não sei se entendi, mas esse projeto, as cozinhas foram instaladas pela OAS tanto no sítio como no apartamento? São dois projetos de cozinha, do triplex e do sítio. E foram contratados ao mesmo tempo? Eu acredito que se não foi ao mesmo tempo, negociadas no mesmo tempo, a gente tem uma vantagem de negociação. Quem pagou essas Nós. Cozinhas? Nós quem? OAS Empreendimento. No evento 3, arquivo comp 178, tem uma troca de mensagens em 12 de fevereiro de 2014. Eu vou lhe mostrar aqui. Você pode pedir para passar mesmo papéis para os mercados verdes? Isso está nos autos, mas pode ser. Posso passar? Sim, sim. Só depois retorne, tá? Sim. O senhor reconhece essas mensagens trocadas com o Paulo Gordilho? Sim. Sim. Consta ali, o projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Ao que ele se referia? Ele estava se referindo aqui ao projeto da cozinha do sítio. Eu aí retorno para eles dizendo, vou confirmar se eles poderiam nos atender.
Seria bom também ver se o do Guarujá está pronto, que era do triplex, para a gente ter a aprovação conjunta dos dois projetos, né? Para poder fazer a compra. Tá, e daí ele respondeu ali? Em princípio, amanhã às 19 horas, que foi. Eu tinha marcado para Paulo e eu não tive nesse encontro. Tá, mas ele respondeu ali, Guarujá também está pronto. Pronto, e aí levou os dois. O da Isso. cozinha, né? Isso se referia então a cozinha tanto do apartamento do Guarujá do triplex como do projeto do sítio? Exatamente. Quem que é madame aqui que foi referido? A ex-primeira dama. Tá, obrigado. Na folha 7 desse mesmo documento do evento 3, Comp 178, existem outros extratos aqui de uma conversa em 13 de fevereiro de 2014. Eu vou mostrar aqui para o senhor. Consta lá, Léo, está confirmado? Vamos sair de onde e a que horas? Isso. Essa devia ser a visita ao sítio. Ao sítio. Né? O Fábio ligou desmarcando. Quem que Fábio é esse? Eu realmente não sei se é o filho do presidente. Eu não... Deve ser o filho do presidente. O senhor pode então me ver? Ah, perdão. Pode passar por aqui então, mais fácil. Nesse mesmo documento, tem na folha 11 uma outra troca de mensagens que teria ocorrido em 21 de agosto de 2014. Começa assim, Dr. Léo, a previsão de pouso será por volta das 9h40. Peço para o senhor dar uma olhadinha. Posso Você responder? recorda dessa conversa? Essa conversa tratava-se do encontro que a dona Marisa e o filho estiveram no sítio do triplex. Foi por volta dessa época, Foi de isso. 21 de agosto. Foi agosto, que ela retornou ao triplex para ver a finalização das obras que tinham sido feitas. Consta lá na última mensagem, Dr. Léo, alterado para as 10h30. Falei com Cláudia, agora falei com o Fábio. Entre parênteses, filho. É o filho. O filho filho do de quem? presidente. É o filho do ex-presidente. Depois, continuando nessa conversa, na folha 12 dessa mesma conversa, tem lá, Dr. Léo, segue o telefone, segue o celular de Dr. Fábio. Aí tem um número aqui, 9997396606. Esse é o Fábio quem? Esse é o Fábio, filho do presidente. Depois avisa para Dr. Paulo Gordilho. Acabei de avisar o Dr. Paulo Gordilho. Essa era relativa à visita Ao triplex. Em Guarujá. Aqui, se quiserem ver lá. Depois peço que me devolvam as folhas, tá? Quando houve essa transferência do empreendimento Bancop e relativamente a esse imóvel que lhe foi informado, segundo o senhor disse, que seria do ex-presidente, o imóvel dele, no contrato, era 141. Mas foi-lhe dito que o imóvel dele era o triplex? Exatamente. E que eu poderia dispor do 141 para comercializar. E foi feito assim. Mas qual foi a explicação que foi dada ao Não, senhor? porque a explicação que foi me dada na época é que já estava acordado entre o João Bacari e o presidente que eles ficariam com o triplex. Mas e por que foi então feito o contrato para 141? Que não era o triplex? Eu não sei lhe dizer. O senhor não chegou a perguntar? Não, não cheguei. Por que a OAS pagava esses valores ao João Vacari, ao Partido dos Trabalhadores, ou no caso aqui ao ex-presidente? Porque tinha uma... Excelência,
desculpe. Uhum. Vossa Excelência falou como o caso aqui, o ex-presidente, Não, a questão dos mas imóveis, essa né? informação não existe. Hum. Vossa Excelência fez uma pergunta que ele não afirmou. Tá. Bem, então vamos retificar a pergunta. Por que a OAS pagava esses valores, essa conta corrente de créditos do PT com o João Vacari, e nos quais, segundo o senhor afirmou, teriam ali compreendido os valores pagos em benefício do imóvel do ex-presidente? A OAS pagava primeiro porque era uma regra de mercado. Tinha sido estabelecido que em alguns mercados, naquela época, existiria uma contribuição de 1% por Partido dos Trabalhadores e que o gerenciamento disso seria feito pelos tesoureiros do partido. Ao longo do tempo, a gente percebe que não era só despesas do partido. Isso tinha uma amplitude muito maior. Era de um projeto político e por isso mesmo que os tesoureiros designavam para que a gente fizesse pagamentos os mais diversos possíveis. Então, os pagamentos que a OAS fez estavam dentro de uma regra que tinha no mercado. Outras empresas pagavam também? Na O senhor tinha Petrobras conhecimento? tinha sim, seguramente. Mas o senhor sabia disso naquela época? Desde que a gente entrou na Petrobras, eu já sabia que tinha isso. Eu sabia. Certo. Essa regra de mercado era agentes da Petrobras e a parte política, ou não? O pagamento ao PT era feito aos tesoureiros Tá, do PT, não o agente público. tá. Né? Que eu tenha conhecimento, sempre foi acertado com João Vacari. Uhum. Mas o senhor disse anteriormente, também havia pagamentos a diretores da Petrobras, por exemplo. Sim. Isso entrava na mesma equação, na mesma Não. regra de mercado? Na mesma regra de mercado. As obras que nós fizemos na Petrobras foram sempre em consórcio. Em todas elas tinham outras empresas que já faziam isso e já tinham a regra estabelecida. Algumas outras mensagens também foram encontradas no celular, que o senhor utiliza a expressão Brahma para se referir a... O senhor utiliza essa expressão. Essa expressão se refere a alguma pessoa em particular? Essa expressão se referia ao ex-presidente Lula por causa de uma propaganda que existia, que a Brahma era o número 1. Por que utilizavam, não usavam o nome dele diretamente, usavam um codinome? Para não expor as figuras públicas, e nós tínhamos isso como prática. Consta numa segunda parte da denúncia, relativamente aqui, segundo o Ministério Público, que a empresa OAS teria arcado com transporte e armazenagem de bens pertencentes ao ex-presidente, junto à empresa Graneiro Transportes Limitada. O senhor se envolveu nesse episódio? Sim. O Paulo Okamoto me chamou no Instituto Lula em dezembro, novembro de 2010, no último ano de mandato do presidente. E me disse que havia uma intenção do presidente de construir, de viabilizar um museu, que na época ele me falou que chamaria o Museu da Democracia, contando toda a história da democracia brasileira após a ditadura militar. E que o presidente tinha recebido ao longo do período dele no cargo diversas condecorações, diversas coisas que não seriam de uso pessoal, mas que fariam parte do acervo desse museu. Se eu poderia arcar com esse armazenamento e fazer os pagamentos. E eu autorizei a empresa, que fez um contrato com a Graneiro, e nós pagamos isso durante alguns 2 ou 3 anos, aproximadamente. Certo. E isso tem algo a ver com alguma relação com aquela conta geral com o Vacari? Não. Isso foi uma deliberação minha. Não se tratar de uma coisa pessoal, se tratar de uma coisa que eu, para um museu, eu não achei conveniente misturar essas coisas. Então, para esses pagamentos, o senhor não entende que havia alguma espécie de ilicitude ou vantagem indevida envolvida? Eu achei que não. E continuo achando que não. Certo. Foi solicitado alguma contrapartida, algum benefício à empresa por conta desse pagamento? Do Graneiro? Não.
Diretamente não. É claro que nós tínhamos uma intenção, porque eu já tinha conhecimento do que o presidente pretendia fazer quando saísse da presidência e assumisse a presidência, o Instituto. E nós tínhamos muito interesse em estreitar mais ainda essas relações, sobretudo por causa do mercado internacional. Tá certo. A princípio, acho que são essas questões de juízo. Em algum momento, nessas conversas que o senhor teve com o ex-presidente ou com a família dele, até a época que o senhor foi preso, eles lhe falaram que não ficariam com o imóvel, o triplex? Não, nunca houve essa conversa. A última solicitação deles, pelo que eu entendi, o senhor me corrija se eu estiver enganado, foi no sentido de que queriam que o imóvel ficasse pronto até o final do ano, isso? A dona Marisa Letícia falou comigo, na presença de Paulo Gordilho e do Fábio, o filho dela. Nessa visita de agosto, me desculpe, Excelência. O senhor acredita que a sua prisão preventiva em novembro de 2014 acabou prejudicando essa transferência? Com certeza. Depois, ou mesmo durante o período que o senhor ficou preso, ou depois que o senhor saiu, o senhor chegou a levantar informações para ver o que tinha acontecido com a questão do imóvel? Não, até por causa da decisão do Supremo, eu não mantive mais nenhum contato com a empresa. Eu tô proibido de ter, antes, quando eu estava solto, de ter qualquer tipo de contato com a empresa ou com investigados. Então, eu não procurei saber. Em algum momento, desde 2009 até 2014, nas conversas que o senhor teve com o senhor ex-presidente, com a família dele, eles lhe falaram especificamente que iriam lhe pagar o preço da diferença do imóvel, ou o preço dessas reformas de alguma maneira específica? Não, nunca me falaram, eu também nunca perguntei. São essas questões, juiz, eu passo o Ministério Público. Boa tarde, senhor Léo. Boa tarde. Umas questões preliminares aqui, resgatando a parte da denúncia relativa aos dois consórcios que a OAS integrou, né? Consórcio Compar e consórcio Renest Conest. Em relação ao consórcio Compar, o senhor recorda, o senhor mencionou aqui que houve um pleito junto ao governo para ser chamado. O senhor recorda como que foi feito esse ajuste para participar desse consórcio? Recordo, sim. Na época, uma orientação que nos foi passada, vocês precisam se associar com uma empresa que já tenha esse cadastramento, que isso facilita para evitar, porque um processo lento, não é um processo rápido. E quando saiu a concorrência da Repar, eu fui instado pelo diretor superintendente da OAS, dizendo que era um volume de obras grandes, um plano gigantesco, que nós estaríamos sem poder participar. Então, eu orientei na época ao diretor superintendente que se associasse com a empresa e que nós anunciaríamos claramente ao mercado que nós participaríamos e não respeitaríamos nenhum tipo de conversa prévia do tal clube que existia na época. E isso foi feito, aí que nos chamaram para fazer parte desse consórcio. Então, o senhor já tinha conhecimento nessa época, em 2006, de que existia um clube Tinha de empreiteiras? Tinha, sim. O senhor sabe dizer quem que esse diretor da OAS procurou? Não, eu, junto com ele, a primeira licitação que estava saindo era um pacote dentro da Repar, e tinha um consórcio da construtora Norberto Odebrecht, da Odebrecht, com a UTC. Então, eu tomei a iniciativa de ligar para o presidente da UTC, que na época também era o presidente da ABM, né? E uma pessoa que trabalhou conosco, eu fui colega de turma dele de faculdade. Quem seria? O Ricardo Pessoa.
Então falei com o Ricardo, disse, ó, Ricardo, está acontecendo isso, você como presidente da entidade, pô, eu não vou poder, nós não vamos respeitar isso. Isso eu acho um absurdo, uma empresa do nosso porte está fora de licitação, eu acho que até isso nós não vamos aceitar. Então o Ricardo marcou um encontro, eu estive presente, eu e o Agenor Medeiros, com o presidente da área de industrial da Odebrecht e com o Ricardo Pessoa. O senhor recorda quem seria esse presidente da Odebrecht? Foi o Márcio Farias. Uhum. E E daí aí? ficou acordado a gente participar numa posição minoritária, mas era uma forma também que eu aceitei da gente começar a ter um relacionamento nessa área dentro da Petrobras e a possível entrada nossa nesse clube, que é onde existiam essas divisões de obra. E isso ocorreu depois. Foi confidenciado para o senhor nessa reunião que havia, então, um ajuste de mercado para que o consórcio integrado pela UTC, pela Odebrecht e então pela OAS ganhasse? Sim. Sim. O senhor lembra-se, nesse período ou posteriormente, foi revelado sobre pagamentos de vantagens indevidas para funcionários públicos? Sim. Como que esse assunto surgiu? Não, para a gente ver o custo que nós teríamos da nossa participação, a gente tinha que ter um orçamento para não acreditar. E quando foi feito isso, demonstrava claramente que tinha pagamentos de vantagens. Eu não sei me recordar os percentuais, mas que tinha para a diretoria de abastecimento e para a diretoria de serviço, que era, no caso, o PT. Né? O senhor mencionou anteriormente que a diretoria de abastecimentos recebeu apoio do Partido Progressista, é isso? Isso, exatamente. Então, e agora o senhor mencionou a diretoria de serviços do PT. Foi nesse contexto que o senhor começou a interlocução com o João Vacari Neto? Ou Não. foi antes, ou foi depois? Não, acho que o Vacari não era ainda o tesoureiro do PT. Eu conheci o João Vacari como uma pessoa da CUT e presidente eu não sei se sindicato dos bancários ou da cooperativa Bancop, mas me parece que da cooperativa Bancop. Certo. Retomando aqui agora o segundo contrato, o contrato que foi celebrado com o consórcio Renest-Conest. O senhor recorda, esse contrato ele já é um contrato de dezembro de 2009, a data da assinatura. O senhor recorda se nesse objeto aqui também houve a participação do clube de empreiteiras do cartel? Nesse contrato, como a gente já tinha entrado no clube, eu me afastei totalmente, não me envolvia, mas tive conhecimento, sim, que isso era uma obra que nós ganharíamos por força de um acerto dentro do clube, e parece até que foram uma das últimas que ocorreram, ainda fazendo parte desse clube, mas tinha conhecimento, sim. O senhor saberia dizer quem que representava a OAS nessas reuniões do clube? Durante um período, acho que a Agenor, depois Henrique Frederici, se não me falha a memória. Uhum. E nesse caso específico, houve também destinação de vantagens indevidas para as diretorias de abastecimento e serviços? Sim. O senhor saberia dizer percentual aproximado? Acho que 1% para cada. Certo. E com relação a agentes políticos ou agremiações partidárias, o senhor se recorda se houve nesse caso também promessa de valores? Houve, sim. Me recordo bem de um chamamento que nós tivemos, que da contribuição de 1% na Renest, que era para o partido da diretoria de abastecimento, que fosse destinado ao Partido Socialista Brasileiro. E eu tive um café da manhã com o então secretário de Desenvolvimento, se não me falha a memória, de Pernambuco, o ex-ministro Fernando Bezerra, o senador Fernando Bezerra. Uhum. E nesse caso, em relação ao Partido dos Trabalhadores, houve também a promessa de valores? Sim. Sim. E era feito uma parte do encontro de contas que nós não pagamos foi exatamente da obra da Renest. Então esse encontro de contas que o senhor referiu ter realizado com o João Vacari para custeio das obras da Bancop, especificamente o senhor mencionou Triplex, uma parte desse valor é oriundo das promessas
ocorridas aqui no consórcio Renest-Conest? Sim. Nesse contexto que o senhor explicou dessa conta corrente, havia promessas de vantagens para atos específicos do funcionário público, do agente político, ou era um contexto mais geral onde se prometia vantagens ou se recebia vantagens num contexto mais geral? Não, às vezes num contexto geral, às vezes num contexto específico. Se eu puder, se o senhor me permitir, eu posso especificamente, nesse caso do encontro de contas, sim. Era a aquisição pelo Fundo de Pensão da Caixa Econômica, a FUNCEF, de uma participação na OS Empreendimentos, que eu fiz um apelo ao João Vacari, porque a FUNCEF me disse, olha, tem vários concorrentes de vocês fazendo uma proposta idêntica para a compra de participações acionárias de empresas imobiliárias. Eu acho que você tem que se proteger politicamente, porque senão outros vão passar na sua frente e não poderá ser feito. Eu procurei na época o governador Jacques Wagner. Acho que agora, em relação à Petrobras especificamente, o senhor recorda de vantagens específicas? Por exemplo, foi citado aqui em outras ações penais o direcionamento de convites para algumas empresas integrantes do clube. O senhor recorda disso? Não entendi sua pergunta, me desculpe. Nos convites que as diretorias de serviço e abastecimento faziam para integrantes, para empresas, nas suas licitações, o senhor recorda se havia convites para as empresas do clube, a pedido do clube, em contrapartida dessas vantagens? Eu não sei lhe responder detalhadamente, mas eu desconfio que sim. Eu não digo que todas fossem assim, mas algumas sim, com certeza. Se o senhor não sabe, o senhor diga que não sabe, certo? Ok. Perfeito? Pela ordem. Oi, desculpe. Doutor Cristiano chegou a registrar um protesto para que o depoente se atenha a essa ação. A minha preocupação é maior, é de não tornar o interrogatório, de fato, uma investigação. Porque mas é o seguinte, Vossa Excelência, no meu entender, Vossa Excelência está extrapolando da denúncia. Então, preciso tomar esse cuidado, porque senão se falou no início de uma delação premiada. Eu não acho que nós estamos realizando, de fato, uma delação premiada. Estamos realizando uma investigação no momento do interrogatório. Certo. Como a referência a esses contratos da Renest e da Repar na denúncia, doutor, até como os atos que teriam gerado a vantagem devida, então parece que a pergunta é pertinente. Não, eu só oriento o senhor, se o senhor souber, o senhor responde, senão o senhor, eu imagino e tal, não é apropriado, certo? Excelência, a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva faz um apelo à Vossa Excelência para que haja uma correlação entre o perímetro traçado na denúncia para a acusação e a instrução. É apenas isso. Perfeito. Se Vossa Excelência pudesse... Como diz respeito aos contratos, então a pergunta é pertinente. Perfeito. Que estão narrados na denúncia. Pode prosseguir as questões? Pois não, excelência. Aqui, com relação especificamente ao capítulo da denúncia relativo à armazenagem de bens, senhor Lapinho, o contrato, ele é um documento aqui que foi juntado no evento 3 desses autos, documento 269, consta um objeto. O senhor permite que eu mostre ao interrogado, excelência? Doutor, só mostrar. Sabe onde está no processo? Esse aqui. Evento 3 foi anexado à acusação. Documento 269, isso? Isso. Tá, então é o contrato de armazenagem da Graneiro. Vou lhe mostrar aqui. Você pode dar uma olhadinha. Tá, eu vou interromper aqui por causa do tamanho do áudio. Perfeito.